Bora lá, galera, então, para mais um bloco aqui e paramos no tema da diferença da obrigação alternativa para facultativa. Também é comum nas provas de analista de tribunais a indagação a quem cabe a escolha nas obrigações alternativas. Vamos lá. O artigo 252 do Código Civil também adota a regra favor debitores, ou seja, em favor do devedor. Também adota a regra do favor debitores. Isso significa dizer em favor do devedor. Então, aqui destaco para vocês que nas obrigações alternativas, segundo o artigo 252, façamos a leitura em conjunto, o artigo 252 do Código Civil diz, nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor. Aí, se outra coisa não se estipulou. Percebam que, pela autonomia da vontade das partes, outra coisa poderá ser estipulada. Pela autonomia da vontade das partes, outra coisa poderá ser estipulada. Ou seja, as partes podem eleger que a escolha caiba ao credor. Não há nenhum problema. Perfeito? Pois bem, e a sequência de leitura dos artigos das obrigações alternativas passa a ser obrigatória para vocês. Bom, aqui na nossa turma de noções, você tem o complemento apostilado. As obrigações divisíveis e indivisíveis. Bom, como noções aqui da matéria do direito civil, destaco para vocês que a obrigação divisível e indivisível não tem um conceito na própria lei. Não tem. Não existe esse conceito na própria lei. O que nós podemos pegar é uma carona no conceito de bens divisíveis e indivisíveis que existe no Código Civil. Um conceito de bens divisíveis e indivisíveis que ocorre lá no Código Civil. Ok, galera? Beleza? Tranquilo? Esse é um ponto bacana para vocês estudarem. Agora, há necessidade de você analisar quando se dá a indivisibilidade e os motivos que estão presentes no artigo 258. Diz assim, a obrigação é indivisível quando a prestação tem por um objeto uma coisa ou um fato não suscetível de divisão. Por quais motivos? Por sua natureza, por motivo de ordem econômica ou dada a razão determinante do negócio. Vamos aqui imaginar a seguinte situação. Estou aqui, o relógio, tudo bem? Eu posso dividir o relógio? Pode. Mas, quando eu divido ele, eu tiro a pulseira, dou a caixa para um, uma parte da pulseira para o outro, a outra parte da pulseira para o outro. Quando eu divido esse bem, ele perde o seu valor econômico. Ele perde o seu valor econômico. Então, passa a ser um bem indivisível. Ou por sua natureza, por exemplo, um cavalo. O cavalo, eu posso cortar a cabeça, a pata, o rabo? Posso. Mas, em razão da sua natureza, se eu divido esse cavalo, não tem nenhum sentido. Então, há uma situação de indivisibilidade em razão da natureza. Gente, amigos e amigas, comumente na prova de analista e aí na parte administrativa, os editais, eles caminham até o tema que se refere ao pagamento, ao tema que inicia o pagamento. Então, a gente vai dar aqui noções de pagamento também para vocês. Vamos pular um pouquinho as obrigações solidárias e deixo para vocês na leitura de apostila. E vamos para o pagamento, tudo bem? Pagamento. Bom, quando a gente falou logo no início do nosso encontro de noções de obrigações, nós falamos que a relação travada entre o credor e o devedor gira em torno de uma prestação que pode ser um dar, um fazer ou um não fazer. Tudo ok? Beleza. Mas esse credor e esse devedor, eles têm um único foco. Qual? O pagamento. Um único foco. E aqui eu gostaria de passar para vocês, porque esse é um tema que está relacionado à teoria do pagamento.
teoria do pagamento, ok? Teoria do pagamento. E aí, olha só, quando a gente fala na teoria do pagamento, a gente está falando do adimplemento obrigacional. Adimplemento obrigacional, ok? Teoria do pagamento, adimplemento obrigacional. Pois bem, quando nós trabalhamos com o adimplemento, tá? O adimplemento obrigacional, perfeito? Nós estamos aqui destacando a regrinha de um pagamento que se dá por quem? Quem paga em regra? Quem paga? Quem paga é o devedor. O devedor ou um terceiro. E aqui vale a pena você dar uma olhada no artigo 304 e seguintes do Código Civil. 304 e seguintes do Código Civil. O terceiro aqui é o terceiro interessado e o terceiro não interessado. Opa! Veja. Opa, deixa eu apagar isso aqui, que não ficou bonito, né? Terceiro não, eu tenho essas neuras. Terceiro não interessado. Veja, quando você abre a lei, e aí você pega o artigo 304 para leitura, perceba o que ele diz. Está lá do adimplemento e extinção das obrigações. De quem deve pagar. Aí vem assim, qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la. Então, qualquer interessado. Quem é esse interessado? É um terceiro. Pode ser interessado ou não interessado. Tudo bem? E a gente vai entender o porquê. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. E o artigo 305, ele diz assim, o terceiro não interessado, então tem um terceiro que é interessado e um terceiro que é não interessado. E se o credor se opuser a receber, pode o devedor ou o terceiro se valer dos meios conducentes para se eximir da sua obrigação. Pode-se dar aí a consignação em pagamento ou o pagamento em consignação. Tudo bem? Beleza. Então, aqui há a necessidade de observarmos o seguinte. Quem é o terceiro interessado? O terceiro interessado é aquele que tem interesse jurídico. É o que possui interesse jurídico. Ok? Por exemplo, Cris, me dá um exemplo de terceiro interessado? Claro, eu tenho aí como exemplo o fiador. O fiador, gente, ele tem interesse em pagar a dívida do locatário. Quando você vai alugar um imóvel, você é locatário, porque existe o locador, que te aluga o imóvel, você que tem o interesse de alugar o imóvel, você é o locatário. Então, o inquilino ou o locatário, tá? Ele, quando vai pagar, quando ele vai alugar, o cara fala assim, você tem um fiador, que é um garantidor, ele tem uma garantia pessoal. O fiador é aquele que dá uma garantia pessoal, ou também, como nós chamamos, de garantia fidejussória. Garantia pessoal ou garantia fidejussória. Ok. Então, se o fiador, ele não paga a dívida do locatário, vamos lá, o locatário não paga, e aí ele está devedor. O locador pode executar o locatário e, em alguns contratos, ele inclusive pode executar o locatário junto com o locador, o fiador. Até aí, beleza. Show. E aí o fiador, gente, em caso de débito do locatário, ele tem interesse de quitar a dívida do locatário. Porque, inclusive, segundo a súmula 549 do STJ, o locatário, em caso de dívida, fará com que o fiador possa perder o seu único imóvel, mesmo que seja bem de família, gente. É uma exceção do artigo 3
3º da Lei 8.009, uma exceção do artigo 3º da Lei 8.009. E aqui, ó, dica da hora. Então, o fiador, ele tem interesse de quitar a dívida do locatário em caso de débito do locatário, sob pena, inclusive, de perder o seu único imóvel, conforme a súmula 549 do STJ. Mas temos o terceiro não interessado. E quem é o terceiro não interessado? É aquele que não tem interesse jurídico. É aquele que não tem o interesse jurídico. Se ele não tem interesse jurídico, que tipo de interesse ele tem, Cris? O interesse, por exemplo, afetuoso. Ok? Tá? Beleza? Afetuoso. Então, por exemplo, o pai que paga a dívida do filho, o filho que paga a dívida da mãe, ok? O filho que paga a dívida da mãe, o marido que paga a dívida da esposa, a esposa que paga a dívida do marido, é um interesse afetuoso. E o que isso significa, Cris? Ser um terceiro interessado e um terceiro não interessado. Quando o terceiro interessado ele realiza o pagamento da dívida, olha só o que acontece. Nós temos aqui a subrrogação legal. É uma hipótese, a subrrogação legal. Ou seja, quando o terceiro paga a dívida, quando ele é um terceiro interessado, ele tem interesse jurídico, ele se subrroga nos direitos do credor, ele se subrroga nos direitos creditícios, tá? Ele se subrroga nos direitos creditícios. E aqui é um ponto a ser analisado. Ele se subrroga nos direitos creditícios. Um ponto para que você venha analisar. Agora, o terceiro não interessado, aquele que não tem interesse jurídico, aquele que não possui interesse jurídico, ele aqui tem algo a ser analisado. Como ele tem um interesse afetuoso, quando ele paga a dívida, ele não se subrroga nos direitos creditícios. Ele tem direito ao reembolso. Então, aqui não há uma subrrogação. Aqui há o direito ao reembolso. É diferente. Então, um terceiro interessado, quando ele paga a dívida, ele se subrroga nos direitos creditícios. Quando o terceiro não interessado paga a dívida, ele tem direito ao reembolso. Esse devedor, ele pode ser chamado em provas de quê? De solvens. Olha esse nome, hein? Guarda esse nome, meu amigo e minha amiga. Apesar de nós estarmos numa turma de noções de direito civil, guarde esse nome, porque aqui nós temos o instituto, o nome do solvens. Do solvens. Então, atenção. Beleza? Então, atenção. Atenção. Vamos seguir. Então, o solvens, ele paga para quem? O devedor ou solvens, você tem na apostila, ele paga para quem? Ele paga para uma pessoa que é aquele que recebe, daquele que quem deve receber. E essa parte está estipulada no artigo 308 e seguinte. Vejamos, daqueles a quem se deve pagar. Então, a quem se deve pagar, Cris? Olha, muito fácil. A quem se deve pagar? A figura do credor. E olha esse nome que eu vou dar para ele, ó, accipiens. O credor também poderá ser chamado de outro nome. Ele poderá ser chamado de accipiens. Ok? Accipiens. Então, atenção para isso, tá? É um tema que você tem que analisar. Accipiens. Ou
credor. Credor ou acipens. São temas que você tem que observar. São temas que você deve analisar, tá? O credor, mas também não só o credor. Veja a regra no artigo 308. Pagamento deve ser feito ao credor ou quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado ou tanto quanto reverter em seu proveito. Então percebam, pode ser aqui que alguém o represente ou um representante. Pode ser um representante legal, pode ser um representante convencional. Por exemplo, eu, Cristiano, no Rio de Janeiro, eu sou dono de imobiliária, Alocare Consultoria. Tenho meu escritório de advocacia, mas eu sou sócio de uma imobiliária. E aí o que acontece? Eu, Cristiano, ali administro imóveis. É uma imobiliária de administração de imóveis. E aí eu, Cristiano, represento os interesses dos locadores ali. Eu sou um representante convencional, ou seja, ele me concedeu ser ali, o dono do imóvel concedeu ali, eu administrar aquele bem dele. Então, eu posso receber por aquela pessoa se houver esse destino, que eu possa receber, por exemplo, o aluguel. Tendo em vista aquele contrato de locação, eu possa vir receber aquele aluguel. Então, esse é um ponto fundamental para o estudo de todos vocês, o tema que se refere à figura do representante. Tudo bem? E aí vem uma pergunta. Quem paga mal, paga duas vezes? Quem paga mal, paga duas vezes? E se eu imaginava que aquela pessoa fosse credora? Aí vem uma pergunta muito comum de provas. Se o pagamento for feito ao credor putativo, que vem de putare, se o pagamento for feito ao credor putativo, ele é válido? Se o pagamento for feito ao credor putativo, ele é válido? Ok? Tá? Perfeito? Então, e se o pagamento for feito ao credor putativo, ele é válido? Sim ou não? O que você acha? Ele é válido, o pagamento feito ao credor putativo? Bom, vamos imaginar o seguinte, vou te dar um exemplo. De repente você está pensando assim, pô, como que um credor é um credor imaginário? Vamos dizer que você seja um cara que tem um imóvel e deixe na minha imobiliária para eu administrar. Gostou dos meus serviços lá, deixou o imóvel. Mas um belo dia você ficou insatisfeito com o meu serviço. E aí tirou o imóvel da minha administração. Pelo seu contrato com o locatário deveria se dirigir todo mês à minha imobiliária e ali quitar o aluguel em dinheiro. Foi a sua condição para você alugar aquele imóvel. Então, tinha que dar em dinheiro para a secretária lá da minha imobiliária. Você tirou o imóvel da minha administração e esqueceu de avisar o locatário. E o locatário, como todo santo mês, ele faz lá há mais de 2 anos, ele foi na minha imobiliária e pagou o aluguel. E aí, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Ele foi e pagou o aluguel para a minha secretária. A minha secretária foi lá e recebeu o aluguel. Porque esse locatário imaginava que eu ainda representava os interesses daquele locador. Eu era um representante ali daquele locador para receber aquele valor a título de aluguel. Então, esse pagamento vai ser válido, mas a lei exige, desde que seja realizado de boa fé. Para o pagamento ser válido ao credor putativo, que vem de putare, ele deve ser realizado de boa fé. Ok? Deverá ele ser realizado de boa fé. Pois bem, mas aí a indagação surge. Beleza, Cris. Mas onde que se paga? Qual o local do pagamento? Qual o local do pagamento? Tá? Qual o local do pagamento? Ok? Qual o local do pagamento? Então, esse é um tema para você observar, tá? É um tema
para você analisar. Perfeito? E aí, é um tema para você analisar. Qual local? E aí você tem que analisar o artigo 327 do Código Civil. Pois o artigo 327 do Código Civil, ele diz o seguinte, momento leitura, que eu falo, sempre ler a lei é fundamental para o seu certame de analista administrativo. 327, ele diz assim, efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor. Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. Então, como regra geral, o pagamento se dá no domicílio do devedor. Como regra geral, o pagamento irá ocorrer no domicílio do devedor. No domicílio do devedor. E aqui, olha só uma dica que eu vou te dar, um macetinho que vai te ajudar. Quem quer pagar? Quem quer pagar? Pô, você não entendeu ainda. E eu vou te dizer o porquê. Porque, como a regra é que se dê no domicílio do devedor, isso ganha um nome. A obrigação passa a ser querable ou conhecida como quesível. Querable. Por isso que eu falei quer pagar. Querable. Querable ou quesível. Querable ou quesível. Então, a obrigação passa a ser querable ou quesível. Ok? Ou quesível. Então, atenção. Atenção. Tá? E aí o seguinte, a obrigação querable ou quesível, que é aquela que se dá no domicílio do devedor. E aí você me pergunta assim, mas Cris, e se for pactuado que ocorra no domicílio do credor? E se for pactuado que ocorra no domicílio do credor? Pois bem, se for pactuado no domicílio do credor, a obrigação passa a ser portable ou portável. Passa a ser portable ou portável. Então, cuidado com esses nomes. Tá? Cuidado com esses nomes. Querable, quesível, portable ou portável. Agora, se estiver sendo pactuado um imóvel, prestem muita atenção para o artigo 328. Se o pagamento consistir na tradição de um imóvel ou em prestações relativas a imóvel, far-se-á no lugar onde situado bem. Far-se-á no lugar onde situado bem. Agora, em toda relação obrigacional, a gente trabalha com o princípio da pacta sunt servanda. O que significa isso? Princípio da pacta sunt servanda. Força obrigatória do negócio. Então, credor e devedor negociaram algo. Tem que ser cumprido aquele algo, naquele local, por exemplo. Mas o artigo 329 é um exemplo claro, concreto, de mitigação da pacta sunt servanda. Diz assim o artigo 329, ocorrendo motivo grave para que não se efetue o pagamento no lugar determinado, poderá o devedor fazê-lo em outro, sem prejuízo para o credor. Então, percebam, o artigo 329 ele acaba mitigando o princípio da pacta sunt servanda. Ele acaba mitigando o princípio da pacta sunt servanda, que significa nada mais, nada menos que a força obrigatória. Mas, veja, tem que ocorrer um motivo grave, deve ocorrer um motivo grave. E o artigo 330, ele fala de duas figuras que nós chamamos de suprécio
e surrécio. Deixa eu anotar aqui para vocês o artigo 330, que nós chamamos de duas figuras, a suprécio e a surrécio, que se escreve aí surréctio, né? Suprécio e surréctio. Suprécio e surréctio, tá? Então, atenção para essa situação. Suprécio e surréctio. Tudo bem? E aí, você, diante desse caso, vai ver que a suprécio significa supressão. Supressão, isso mesmo, redução do conteúdo obrigacional. Redução do conteúdo obrigacional. Então, aqui, ó, redução do conteúdo obrigacional. Isso é suprécio. E surrécio? Ampliação do conteúdo obrigacional. Obrigacional. Ampliação do conteúdo obrigacional. Ou seja, o artigo 330 ele fala assim mais ou menos. Não vou pegar o artigo para ler com vocês, tá? Mas ele fala o pagamento reiteradamente feito em outro local. Olha o 330. O pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. Então vamos imaginar a seguinte situação. Uma relação locatícia, locador de um lado, locatário do outro. O locador de um lado, o locatário do outro. Pelo contrato de locação, foi estabelecido que o pagamento dar-se-á no domicílio do locador. Então, se é o locador, que no caso é o credor, a obrigação é portable ou querable. Se for estabelecido no domicílio do credor, ela é querable ou portable? Ela é portable. Então, ficou estabelecido nesse contrato de locação que o locatário deveria se dirigir à casa do locador para ali pagar o aluguel. Só que todo santo mês é o locador que se dirige à casa do locatário. Ah, eu estava passando por aqui, resolvi bater na sua porta e pegar o dinheiro contigo. E aí o locatário, tudo bem, melhor para mim, toma aqui o dinheiro. E aí, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, o locador saindo da sua casa e se dirigindo à casa do locatário. Se dirigindo à casa do locatário. Legal, legal, muito legal mesmo. E aí, olha só que eu vou te dizer, tá? Eu vou te dizer algo muito interessante para você ficar atento. Esse locatário, ele passa a ter direito a pagar o aluguel onde ele está residindo, porque a conduta reiterada do locador faz presumir renúncia daquilo que fora previsto no contrato. Há uma redução do conteúdo obrigacional para o locador, e a isso nós chamamos de suprécio. E uma ampliação do conteúdo obrigacional para o locatário. E a isso nós chamamos de surrécio. E a isso nós chamamos de surrécio. Então, eu tenho a suprécio de um lado e a surrécio do outro lado. Muitas pessoas, a doutrina do direito civil, dizem que a suprécio e a surrécio são o verso e o reverso da mesma moeda. Suprécio e surrécio são verso e reverso da mesma moeda. Então, aqui nós temos algo fundamental para o estudo de todos vocês. Aqui, sobre o tema de pagamento, essas noções iniciais, tá, são fundamentais para as provas de analista administrativo. Fora o estudo da obrigação alternativa, fazer, não fazer, da coisa certa, da coisa incerta. Isso é muito importante. Pode ser que ainda, só um adendo lá, na situação das obrigações de fazer, pode ser que seja indagado a obrigação de fazer de resultado e a obrigação de fazer de meio. A obrigação de fazer de resultado é aquela obrigação em que a parte ela se compromete em
chegar ao resultado pretendido. Na obrigação de fazer de e-mail, a parte se compromete a tentar, com toda a sua expertise, chegar ao resultado pretendido. Tá? Ela tenta, ela não tem uma obrigação. Por exemplo, uma obrigação de resultado muito comum são das cirurgias estéticas não reparadoras. Aquelas embelezadoras são obrigações de resultado. Já a obrigação de e-mail, por exemplo, do advogado, ele não tem a obrigação de ganhar o processo, mas ele tem a obrigação de fazer de tudo para tentar um resultado exponencial para aquela parte. Já no nosso próximo bloco, a gente inicia a teoria geral dos contratos.